Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 25, intitulado Nas Estradas. Eu me chamo Alex Pavão e farei o estudo com vocês. Capítulo 25, Nas Estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 15. Comenta o benfeitor espiritual Emmanuel. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas lareiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, meus queridos, minhas queridas, meus queridos ouvintes, aqui Emmanuel traz para a gente preciosas observações a respeito dessa passagem registrada pelo evangelista Marcos, né, na qual Jesus fala que aqueles que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, ou seja, aqueles que estão ali em busca do Cristo, né, que estão buscando seguir, vivenciar os ensinamentos do Cristo, são aqueles em que a palavra é semeada, ou seja, colocada ali aquela sementinha do Evangelho. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Olha que coisa interessante. Então, a partir do momento em que nós nos propomos a seguir o Cristo, que diz Emmanuel, é o nosso caminho permanente para Deus, para o divino amor, como o próprio Jesus nos falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, não morrerá. Ou seja, quando nós nos propomos, a vivenciar, crer e viver os ensinos de Jesus, nós não morreremos. Mas não aqui a morte no sentido corpo físico, no sentido literal da palavra, mas no seu sentido espiritual. Nós não pereceremos enquanto espíritos imortais. Olha que coisa bonita, né? Então, todo aquele que crê e vive em mim não morrerá, porque não perderá essa semente que foi semeada, foi cuidada e está dando frutos devido a esse belo cultivo realizado pela pessoa, por aquele espírito que soube cuidar bem dessa semente, que recebeu essa semente, melhor dizendo, de Jesus. E essa semente do Cristo, ela chega para a gente
de diversas maneiras, diz Emmanuel. Então Jesus é o divino cultivador, né? Ele distribui as sementes, a sementeira divina, né? Ele é o divino jardineiro, como a gente encontra lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. O divino jardineiro. Então ele nos oferece o tempo todo oportunidades de nós caminharmos para Deus, de nós caminharmos em conformidade com as leis divinas que habitam na nossa consciência. E essas oportunidades aparecem no dia a dia, no trabalho, num livro, numa conversa com um amigo, nas questões mais corriqueiras do dia a dia, né? Aparecem essas oportunidades. Por vezes a gente fica pensando, será que esses avisos, essas sementes que o Cristo nos lança, essas oportunidades de nós andarmos em conformidade com a lei divina, de nós buscarmos uma trajetória na vida que vai ser edificante, que vai ser algo que vai nos melhorar enquanto seres humanos, né? Que vai nos tornar seres humanos melhores, que vai nos transformar moralmente. Será que isso ocorre assim, um grande chamado, como Paulo de Tarso ali, às portas de Damasco? Não. Diz Emmanuel que isso ocorre nas atividades corriqueiras do dia a dia. Situações como Paulo de Tarso foram situações, para quem já leu Paulo Estevam, situações extremas, pois Saulo andava perseguindo o cristianismo nascente, colocando em risco, inclusive, o cristianismo nascente ali, a difusão do Evangelho do Cristo. Então, uma situação extrema, onde precisou-se dessa intervenção do Cristo para aquele coração que era fiel a Deus, porém, fiel à lei mosaica, tendo uma ideia de justiça distorcida, e quando conheceu o Cristo, conseguiu realmente entender a lei divina, a lei do amor e a justiça que caminha junto, né? Junto com a que está inserida na lei do amor. Então, essas oportunidades aparecem no cotidiano. E diz Emmanuel que a gente tem que ter o cuidado para não desperdiçá-las, né? É interessante. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas lareiras de tua alma. Ou seja, para que nós não desperdicemos oportunidades dessas sementes, desses princípios do Evangelho que nós já recebemos através de tantas circunstâncias da vida, através dessa doutrina espírita, por exemplo, maravilhosa, esse Consolador prometido que nos traz tantos esclarecimentos maravilhosos a respeito dos ensinamentos de Jesus, que a gente não desperdice isso nas ilusões da vida terrena, nas ilusões do egoísmo, nas ilusões do materialismo, nas ilusões da vaidade, nas ilusões do orgulho, que nós possamos saber superar os desafios que são postos em nossas vidas, que nós não nos deixemos abalar, que nós não nos deixemos afundar perante os desafios, que nós possamos ter em mente, ter internalizado em nós que Deus está sempre conosco, que Deus é o nosso grande amigo, o nosso Pai, Criador, o nosso grande amigo. Diante dessa certeza, não andaremos mais perdidos pelo mundo, desperdiçando as oportunidades, essas sementes que o Cristo nos dá. Caso contrário, se ficarmos perdidos pelo mundo, chegará o anjo da angústia, diz Emmanuel. O que seria esse anjo da angústia? A dor. A dor como uma professora para nos ensinar novamente a trilhar o caminho do amor. Dor, muitas vezes, criadas por nossas próprias condutas, ainda nessa existência. Quando não em existência anterior, que viemos em forma de
expiação, que colhemos aqui em forma de expiação, mas muitas vezes a dor que é causada, que nós passamos aqui, fruto das nossas próprias condutas imprevidentes, condutas irresponsáveis, condutas que por vezes ali naquele fato parece ser bom, mas cujas consequências, como fala Kardec, são funestas. Então conhecemos mais se um fato é bom ou não pelas suas consequências e não pelo fato em si. Então que possamos estar atentos às oportunidades que o Cristo nos oferece. Possamos estar atentos para não ficarmos presos nas ilusões do orgulho, do egoísmo, do materialismo, da riqueza, do poder, do dinheiro, do sexo, para que nós não ficamos presos nessas ilusões e percamos as oportunidades que o Cristo de Deus nos oferece. Esse caminho permanente de acesso, que vai dar acesso a Deus, que é Jesus. Que maravilha, né? O bom pastor está sempre junto conosco, está sempre a nos amparar, está sempre a nos acolher. E mesmo no momento de dor, mesmo se não soubermos vigiar os nossos sentimentos, vigiar as nossas ideias, nossas condutas e nossas palavras. E mesmo se não recorrermos à oração, que nos dá forças para resistir às nossas próprias mazelas morais, que nos dá força para que não caiamos, que não nos percamos em nossas próprias imperfeições. Mesmo se não utilizarmos desses recursos, do vigiar e do orar, mesmo na dor, está ali Jesus dando oportunidade para que nós possamos encontrar novamente o caminho do amor, para que possamos encontrar assim o rumo que nos aproximará do Criador que habita em nós, para que nós possamos nos ligar à nossa essência, que é divina. Então, tenhamos em mente que o Cristo está a todo momento dando oportunidades para o nosso crescimento, lançando as sementes divinas para nós. O jardineiro divino, Jesus, guia e modelo da humanidade, nos oferece as suas mãos, nos oferece o seu amor, nos sustenta e nos fortalece. Que possamos aproveitar essas sementes e não deixarmos que essas sementes sejam abafadas pelas nossas imperfeições, e sim que elas possam iluminar o nosso campo, que elas possam iluminar essas ervas daninhas e tornar o nosso campo, o nosso mundo íntimo, um mundo de paz. Que essas sementes possam tornar o nosso mundo íntimo renovado, tornando o nosso campo um campo frutífero. Que possamos assim construir esse reino divino que Jesus tanto nos fala, que é semelhante, onde tudo é ventura, como ele diz lá na parábola do festim das bodas, ou do grande banquete, onde tudo é ventura, porque o reino de Deus é esse estado de espírito, de paz de espírito, e quem vive em paz de espírito vive feliz, vive na aventura, onde tudo é ventura, como disse o Cristo. Então, meus amados, meus queridos ouvintes do divulgar.net, essa é a mensagem que nós deixamos aqui, a reflexão nas estradas. Que possamos, nas estradas da vida, que possamos saber identificar as sementes que Jesus nos joga a todo instante, nos propõe a todo instante, nos oferece a todo instante, para que possamos acender cada vez mais a luz divina que habita em nós, iluminando o nosso campo íntimo, a nossa casa mental, para que possamos refletir cada vez mais o Criador em nós. E assim, agradecemos a companhia de todos que aqui estiveram, rogando muita paz a todos. Até o próximo encontro.